Boa tarde, boa noite, povo de Deus. Cadê o povo de Deus para entrar aí online, para a gente compartilhar daquilo que Deus tem colocado em nosso coração? Hoje eu tô com meus óculos, que eu peguei na quarta-feira, mas pensa num negócio problemático. Deu problema, meus óculos, minhas vistas, elas mudaram do dia que eu fiz o exame até o dia de pegar. Bom dia, Wagner, quer dizer, boa noite, né, Wagner? Graça e paz. Pastor Alaésio, graça e paz. Vanesca, que tá aqui do meu lado hoje, bem-vinda, Vanesca. Ildete, graça e paz, bem-vinda, minha querida, Deus te abençoe. Hoje nós temos os queridos aqui. Hoje o meu amigo Pedinho tá aqui, vai mandar beijo já direto aqui para ele. Aldaen, Aziz, sois bienvenue, mon cher frère. Carol, bem-vinda, Carol, Deus te abençoe. Bonsoir, Aziz, que Dieu te bénisse e te garde dans sa présence. Deus abençoe. Isso. Taca o dedinho de santo aí e vai chamando o povo. Ariadne, bem-vinda, querida, graça e paz. Deus abençoe. Glória ao nome do Senhor. É isso aí, pastorzão. Tô tomando um chazinho aqui. Isso, vai convidando para que o pessoal tenha a oportunidade também, juntamente conosco, né? Luiz! Luiz, aí é fiel, hein? Graça e paz, Luiz, Deus te abençoe. Dá um grande beijo na Sandra aí, na família por mim, tá bem? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastora Paula, que bom que estamos juntos, glória a Deus. As crianças estão aí? Tá todo mundo junto? Rafa, beijo Rafa, tô com saudade, rapaz. Manu, Bia, grande beijo do pastor. Isaac, grande beijo, Isaac. Luísa, saudade dessa galerinha, viu? Grande beijo, Luísa, Deus te abençoe. Já vou aproveitar aqui para mandar beijo pro Pedinho. Ô Pedinho, grande beijo, Pedinho. Eu falei que eu tava com saudade do Pedinho, agora o Pedinho tá aqui batendo saudade, né, Pedinho? Glória a Deus. Gleissona, bem-vindo, Gleissona. Deve estar em trânsito aí, chegando. Deus abençoe. Rita, bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Vai colocando, gente, o pessoal aí dos teus contatos, tá? Vai colocando o pessoal dos teus contatos para que o Senhor também fale com eles, né? Chad, bem-vindo, Chad. Bonsoir, Chad. Que Deus te bénisse, te garde. Deus te abençoe, Chad. Que Deus abençoe a todos. Isso, coloca o pessoal dos teus contatos aí. Kika, bem-vinda, Kika. Deus te abençoe. Deus abençoe. A paz do Senhor. Já deixa sua Bíblia aí aberta em 2 Reis, tá? Nós vamos estar compartilhando aí dentro de 2 Reis. Fala para mim, parece que eu tô vendo aqui a imagem, parece que tá meio escura. Fala para mim como é que tá a qualidade da imagem e do som, por favor, se tá bom. Dá só um toque aí, assim a gente... Jimmy, graça e paz, Jimmy, meu negão, saudade, negão, Deus te abençoe. Isso, vai chamando os crentes aí da igreja para ficar online com a gente, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda. Chama os crentes aí da CCP para ficar online. Kelly, bem-vinda, Kelly, Deus te abençoe. Deus abençoe você e tua casa. Tá todo mundo aí, Udete? Então, beijo pro Pedro, beijo pra Sofia, saudade de todos. Tá ótimo? Então tá ótimo, Rita, que bom. O Timóteo não tá não, deve estar por aí, né, Kika? Juliana, quanto tempo, graça e paz, saudades também, bem-vinda. Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda.
Tá boa a imagem, Kelly? Então tá bom. E o som tá bom, Kelly, por aí? Eu tô aqui tomando um chazinho aqui, que eu tô só no chá agora. Minha Xerri tá aqui também. Bem-vinda, Xerri. Grande beijo. Bem-vinda. Bem-vindo pro Ricardo que tá aqui. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Vamos esperar dar às 19h10, tá? Faltam 2 minutinhos e a gente dá início, tá bem? Deixa sua Bíblia aberta aí. No livro de 2 Reis, no capítulo 6. A gente vai não tá compartilhando alguma coisa por aí, tá? Isso, vai chamando o povo aí. Vai chamando, vai convidando, porque mesmo se eles não entrarem agora, depois eles vão, como está colocando o nome, né? Eles vão poder estar também entrando, né? E recebendo também. Glória a Deus. Não é chá de mate-leão, não. Esse chá aqui, na verdade, eu nem sei de que é. Não é de chá mate-leão e não é chá de cogumelo também, não, viu, gente? É um chá muito doido aqui que Joana prepara pra mim. Todo dia um chá diferente. Eu vou só tomando, nem pergunto do que é mais. Se for veneno, eu vou bebendo. O chá da ressurreição. Vamos convidando, gente. Vamos convidando o povo. E às 19h10 a gente, então, começa a orar, tá bem? Esse chá é bom, Jimmy. É chá de crente, que nós ninguém pode. Esse é o bom chá, né? Isso, vá nomeando, vá convidando o povo. E nós vamos começar orando. Vai nomeando o povo aí, para que mesmo depois, né, as pessoas possam estar entrando e recebendo juntamente conosco, né? Ou depois da gente também. Pastora Cirlei, bem-vinda. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa. Grande beijo, tá? Vamos convidando aí e agora eu vou começar com uma oração. São 7h10 e eu quero convidar você a orar juntamente comigo. E em seguida a gente passa então para a palavra, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Amém? No nome de Jesus. Vamos orar? Papai, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que cuida de nós, um Deus que está conosco e não nos abandona. Obrigado porque Tu és um Deus fiel, um Pai amoroso, longânimo, um Deus de misericórdia e graça. Que seria de nós se não for ao Senhor? Mas obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. A minha oração nessa hora, Deus, juntamente com os Teus filhos, aqueles que estão conosco e aqueles que vão estar conosco no decorrer das horas, dos dias. Deus, a minha oração é para que o Senhor, enquanto estiverem recebendo esta palavra, o Senhor possa estender as Tuas mãos, Deus, e operar milagres, curas, sinais, maravilhas. Ó Deus, tocar o Teu povo com graça, com paz, a paz que vem do alto, Senhor. Em um tempo em que vivemos num mundo tão turbulento, tão atribulado, mas o Senhor nos dá a paz que só o Senhor tem. Ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Visita o Teu povo, ó Deus, visita as nossas vidas, a nossa casa, com a Tua cura, com a Tua libertação, com a Tua presença. Que todo nível de impedimento nessa hora, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. E que a minha alma se cale e não impeça o agir do Teu Espírito, Senhor. Que seja o Senhor a falar, que eu seja um simples canal, para que o Senhor tenha toda a liberdade, ó Pai. Convidamos o Espírito Santo para estar conosco e que Ele sopre em cada um nessa hora, em nome de Jesus. Sopra, Senhor, e fique conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém.
Glórias a Deus. A tua Bíblia está aberta? Se não tiver, abra aí em 2 Reis, capítulo 6. Capítulo 6. Eu acho que é bom a gente dar uma lida, porque não são muitos versículos. Então a gente vai aproveitar para ler. Tá bem? A partir do versículo 8, então. Na minha versão diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Versículo 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Até aqui, por enquanto. Depois, talvez, a gente pega mais alguns versículos subsequentes aqui. Então, olha só para a gente entrar no contexto daquilo que estamos vendo aqui, do contexto daquilo que está acontecendo aqui. A gente vê um profeta num monte, em Dotã, e o rei sírio, ele vem com seu exército, o rei da Síria. E acontece algo tremendo aqui. É bem assim, ímpar essa situação. A gente não vê na Bíblia toda hora acontecendo essas coisas. Mas o que acontece aqui é que quando o rei sírio fazia guerra a Israel, agora tem gente aqui, né? A igreja está aqui também. Isso motiva a gente. Né? Então o rei sírio, ele estava planejando atacar Israel, não é? Só que eles não contavam com um profeta poderoso de Israel. E o que acontecia é que tudo que o rei tramava ali no secreto com os seus homens de guerra, seus coronéis, generais, etc., o profeta ouvia lá em Israel. Ele ouvia Israel e contava para o rei de Israel:
está acontecendo isso, está falando isso e isso. E ele falou com o rei. Falou, eles vão passar por tal e tal lugar, então vocês não vão por lá não, que eles vão armar uma cilada para vocês lá. Então o rei sírio ficou assim, mas tem alguém aqui que não é por mim, mas é pelo rei de Israel. Eu queria saber quem é dos nossos, que está aqui no versículo 11. Eu gostaria de saber quem é dos nossos que tá me entregando lá para o rei de Israel. E aí, um dos servos do rei da Síria disse aqui no versículo 12, não, ó rei, meu senhor, mas é o profeta Eliseu, que está em Israel. Ele fala, não, é o profeta Eliseu que está lá em Israel, e ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. O profeta escutava lá, não é? Então, ele se organizou para ir capturar o profeta. Falou, então a gente vai atrás dele, me fala onde é que ele está, e que nós vamos lá, vou enviar homens lá, e eles foram. E aqui acontece algo muito tremendo, porque eles chegam lá, e no versículo 14 fala que ele enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então o que acontece? Aqui a situação estava difícil, porque o exército sírio cercou a cidade. O profeta está lá no monte com o seu moço, que deve ser, aqui não fala quem que é o moço, mas o moço dele era Geazi, né? E a situação ficou feia. Então, quando o moço, aqui no versículo 15, fala para o profeta, que ele saiu cedo lá fora e viu aquele exército numeroso, poderoso, cercando toda a cidade com cavalo e com carro, e ele se derreteu no coração. Então seu moço lhe disse, que está no final do versículo 15, ai meu senhor, que faremos? Não é? Que faremos? Aonde aqui, aí o profeta dá uma resposta para ele no versículo 16, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, o profeta aqui, ele dá uma palavra de tranquilização para o moço, e no versículo 17 ele ora. Ele disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E a parte B do versículo diz assim, ó, e o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E o moço viu. O que ele viu? Agora a visão dele mudou. Viu? E eis que o monte onde eles estavam, eis que o monte, cadê o monte? Estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Aleluia! E tem mais, depois aqui, eles vêm e Eliseu ora e pede para Deus cegar aquele exército todinho. Então eles não viram que era ele. Eles não viram que era Eliseu. Eles estavam procurando Eliseu, eles viram lá aquele homem, e ele falou assim, estava todo mundo cego, não estava reconhecendo quem ele era. E falou assim, não, venha, eu vou mostrar para vocês o moço que vocês estão procurando. E pegou aquele exército inteiro e levou para Samaria. E quando eles estavam no meio da cidade de Samaria, falou, Deus, abre os olhos dele para eles verem agora. E quando eles se viram, eles estavam no meio de Samaria já cercado. Então o exército de Israel poderia muito bem destruí-los. Aí perguntaram pro profeta, e aí, a gente destrói eles? O profeta disse, não, destrói não, dá comida para eles. Fizeram um banquete.
É muito tremendo as coisas de Deus. A gente às vezes tem dificuldade para entender certas coisas. Queridos, eu quero, em nome de Jesus, a minha oração é para que o Espírito Santo traga rema no meu e no teu coração. Traga discernimento, sabe? A revelação da palavra. Aqui eu quero trazer para as nossas vidas. Você pode perguntar, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver conosco. Sabe por quê? Você fala assim, não, mas eu não fico vendo aí exército de rei da Síria, nem de lugar nenhum vindo me procurar e nem me cercar e me capturar. Não, não, talvez não mesmo. Talvez o exército da Síria não. Mas eu quero que você saiba, que nós saibamos que tem um rei que está sempre querendo enviar um exército para nos capturar. Para nos capturar. E quer nos matar, quer nos eliminar. Sempre vai ter esse exército, até o dia do Senhor. Esse exército do rei maligno, que não é rei, porque só tem um rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach. Ele é Senhor, Ele é Senhor. Mas essa situação, muitas vezes nós estamos passando por ela. E eu quero chamar a sua atenção para que venha esse discernimento no teu coração, de que tudo depende para aquilo que nós nos dispomos a ver e entender. Aqui no versículo 15, esse exército estava lá. O exército sírio realmente cercou a cidade, cercou o monte onde esses homens estavam, o homem de Deus e o seu moço. E aqui no versículo 15, diz assim, ó, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Então ele saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, o seu moço, esse moço, o moço do homem de Deus, disse, ai meu Senhor, que faremos? Sabe esse, ai meu Senhor, que faremos? Isso aqui é um grito de desespero. É um grito de desespero porque eles estão cercados pelos inimigos. Inimigos estes que estão dispostos a destruí-los. A destruí-los. E ele vê esse exército. Mas só que no versículo 16, o homem de Deus, ele não ignora esse exército de inimigos que estava lá. Mas ele estava vendo além desse exército de inimigos. Esse além que ele estava vendo, o moço não podia ver. Mas o homem de Deus podia. E o que ele acontece? E o que ele diz então? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí você se coloca ali naquele lugar, eu gosto sempre de entrar na cena e começar a viver ali dentro. Imagina você ali, cercado por um exército lá embaixo, homens poderosos de guerra e que estão com a intenção de eliminar você. E vocês estão em dois ali, o homem de Deus, que é o profeta, e o seu moço. E esse homem de Deus chega para ele e fala assim, não, mas são os que estão conosco. Eu podia falar, mas que loucura é essa desse homem de Deus, não é verdade? Que doideira é essa? Não está vendo que está só nós dois aqui? E que a gente vai se lascar? E o moço diz, não temas, tranquilidade, calma, nós não estamos sozinhos. E ele disse, mas são os que estão conosco. Mas o moço dele não estava vendo assim. Não estava vendo. Foi preciso de uma intercessão. Ele orou. Ele pediu para Deus, porque ele não podia, mas Deus podia. Podia fazer o quê? Abrir os olhos do moço. Então o profeta não pode abrir os olhos, mas ele pode falar com o Pai que abre os olhos.
E ele disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Para que veja. E sabe o que acontece? Na mesma hora, o Senhor abriu os olhos do moço. Agora, ele já não tem mais aquele grito: ai, meu Senhor, o que vamos fazer? Não, agora, ele deve estar pulando ali. Porque o cara abriu os olhos, Deus abriu os olhos de alguém, e ele vê um exército com cavalo e carro de fogo. Falou: agora vai quebrar o pau. Ele viu que o exército a favor era maior do que o exército inimigo. Porque diz assim, ó: e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte, olha só, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Aleluia! Então, o que eu queria falar no teu coração, eu quero falar agora, porque até aqui eu queria só te inteirar do que está acontecendo na nossa vida, que servimos a um Deus que não muda e não nos deixa em desvantagem em nenhum momento. Deus não te deixa em desvantagem com as forças que o inimigo tem. Deus sempre tem uma porta de escape para você. Tudo vai depender de com que olhos você está vendo as situações. Aqui é o exército sírio. Mas na tua vida, na nossa vida, quantas vezes nos vemos cercados por situações que a gente diz assim: ai, meu Senhor, que será de mim? Meu Deus, o que vamos fazer? Estou perdido. Quantas situações nos cercam e nos comprime e oprime, e nos vemos assim, sem saída. E você pensa assim: agora é o fim. E Deus fala assim: estou só começando. Isso não é o fim, é o meio que eu quero usar para glorificar meu nome. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações que parece que o mundo se virou contra nós e nós estamos sós. Forças adversárias tão maiores do que a nossa, e a gente se vê tão só, tão impotente, tão incapaz, não é verdade? E você diz: acho que agora acabou. E Deus diz assim: estou só começando. Aqui, esse grito desse moço, muitas vezes, ele sai dos nossos lábios ou até da nossa alma. Ai, meu Senhor, que faremos? Ai, meu Senhor, que farei? O que faço agora? Quantas vezes atravessamos situações que você pensa assim: agora eu não vou dar conta. Agora eu não vou conseguir. Que farei, Senhor? Tudo depende do nível de olhos espirituais que nós temos disposição de abrir para ver. Esse moço viu o exército inimigo, mas o homem de Deus viu o exército de Deus. O exército inimigo simplesmente falou: Senhor, tira a visão deles. Coisa simples para Deus, não é nada. Enquanto Deus abriu os olhos do moço para ver o exército poderoso que estava com eles, cegou aquele exército inimigo e foram conduzidos pelo próprio homem de Deus no meio do arraial dos seus inimigos, Israel. E lá ainda deu diretrizes: não mata não, dá comida para eles.
sabe? Muitas vezes a gente passa por situações da nossa vida, as situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia, as intempéries da vida, forças inimigas que nos cercam, situações que nos cercam e nos deixam, às vezes, sem saída. Mas é essa hora que o Senhor diz assim: abra os olhos e veja que eu estou agindo. Abra os olhos e veja, você não está só, eu tenho um exército em teu favor. Essa é a hora que a gente deve olhar com olhos da fé. Porque quando a gente está no churrasco está fácil. O negócio pega quando a gente está cercado, oprimido por situações que estão além das nossas forças, estão além da nossa capacidade. São situações que você não, isso aqui é só Deus. Pois é essa hora mesmo que Deus é Deus. Chamar, que é Deus presente. Ele continua sendo Deus chamar. Jeová chamar. O Senhor diz assim: pode uma mãe que amamenta o filho abandoná-lo? Mesmo que ela abandone. Ele diz, porém, eu não abandono. Senhor, não nos abandona. Amém. Se você está passando por uma situação que parece que tem um exército de inimigos querendo te oprimir, te eliminar, fazer você sofrer, acabar com você, abra os olhos. Que o Senhor abra os teus olhos para você ver, olhos da fé, para você ver que você não está só. Amém. Mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas são os que estão com você nessa situação que você está enfrentando do que os que estão daquele arraial do inimigo. Amém. Entre aqueles ou aquele que quer te oprimir, que quer te eliminar, quer acabar com a tua alegria, quer roubar a alegria de Deus na tua vida, quer roubar áreas da tua vida, quer roubar a tua alma, o teu coração. Mas são os que estão conosco. Amém. Mas são os que estão com você, mas são os que estão com a gente, Amém. do que os que estão lá, no arraial da opressão, seja com o que for, seja escassez, seja enfermidade, seja situações adversas. Aqui no caso de Eliseu era o exército sírio que o cercou. Mas seja a situação que for, Deus continua sendo Deus em qualquer circunstância. Não importa as circunstâncias, depende do que você vai ver. Até então esse moço estava vendo só a força do inimigo, o poderio de guerra que o inimigo tinha. Esse inimigo é muito poderoso, muito perigoso. Mas aparentemente o homem de Deus estava tranquilo. E ele disse para ele: não temas. Não temas. E ele diz: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então eu quero te falar, não temas, mas são os que estão com você, conosco nessa situação. Certamente o Senhor está conosco. Amém. E tem cuidado de nós. Então tire os teus olhos da situação. Não foque na situação. Não foque nessa opressão. Não foque na força do inimigo. Não foque na força dessa afronta que você está vivendo. Nossa, isso é muito perigoso, isso pode matar. Não foque nisso. O inimigo veio só para isso. Matar, roubar e destruir. Mas espera, o versículo não acaba aí. Porque o versículo continua: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então em Cristo nós temos vida e vida abundante. Não foque na força do inimigo que ele pode provocar em você. Procure ver a providência de Deus. Olhe para a provisão, para a providência, para aquilo que Deus já preparou de antemão para te tirar dessa situação. Mas são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Tire os olhos desse problema. Tire os olhos desse problema. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você estiver no autoroute conduzindo o teu carro, principalmente aqui, se você estiver indo daqui para Bruxelas e voltando na Bélgica, é só caminhão. Só caminhão. Você fica entre, são 4 pistas, você fica entre caminhões. Onde você vai tem caminhão na frente, atrás e dos dois lados. Com aqueles pneus que estão maior do que seu carro. Você vai ficar olhando para o pneu, para o tamanho do pneu da carreta que está do teu lado, a 130 km por hora? Se você olhar para o pneu, para o tamanho do caminhão, você vai bater nele, justamente nele. Você tem que olhar para frente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda. Olhe para frente, não foque no problema, olha para a rota que está proposta para você. Olha para ela. Não fica procurando, olhando. Ai meu Deus, esse caminhão, olha no retrovisor. Tira o olho do retrovisor. Por isso que ele é pequenininho assim. O para-brisa é grandão assim. Olha para frente no para-brisa. Não fique olhando para as carretas que estão por aí circulando. E vai, e ultrapassa, e volta, e você está no meio. Se você olhar para ela, você vai bater, vai entrar debaixo. Olhe para frente. As situações estão aí. Do lado, do outro, na frente, atrás, as situações estão aí. O inimigo sempre vai levantar uma situação, vai provocar uma situaçãozinha para te colocar em pânico. Ai, Senhor meu! Não, ai, meu Senhor! Que faremos? Esse grito tem ecoado em muitos lábios por aí de homens e mulheres de Deus. Senhor, que faremos? Quando o Senhor diz, crê somente, se creres verás a glória de Deus. Não fique olhando o tamanho do problema, não. Olha para o amor de Deus, o poder de Deus. E de quem Ele é. Eu tenho uma fala aqui em casa. E que já me acompanha. Isso é coisa que Deus colocou no meu coração. Já tenho enfrentado muitas situações. Faz anos. Mas a minha fala é: se Deus quiser me reduzir ao pó, não tem quem impeça. Mas tem uma coisa: se Ele não quiser, não tem ninguém para fazê-lo. Deus é Deus. E Ele continua sendo Deus. E Ele veio, se fez carne, se fez homem, se despojou de toda a sua glória para te dar vida e vida em abundância. E eu quero chamar a existência vida sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Vida de Deus. Vida com abundância. Então não fique olhando. Não foque, não dê oportunidade para o inimigo que quer te colocar em pânico, que quer roubar a tua paz. Não fique olhando para ele. Quanto mais você foca nele, ele cresce mais e mais. Sabe? Não fique olhando para o tamanho dessa circunstância que está tentando te paralisar. Nada nem ninguém pode paralisar um homem ou uma mulher de Deus. Nada pode paralisar. Chegou o homem de Deus aqui, ó, mascarado aqui, ó. Olha lá. Parece, vem pra cá pra eu ver. Você já apareceu aí, ficou parecendo um ninja. Aí, chegou o homem de Deus. Eu já quero assistir ao vivo. Graça e paz, homem de Deus. Então não foque. Eu não sei a situação que você está enfrentando. Deus sabe. E você também. Deus sabe mais do que você ainda. Sabe? Mas enquanto você ficar focado na situação, você não vê a provisão de Deus, a providência de Deus. Você não vê o escape de Deus. E hoje eu quero me colocar como esse homem de Deus. E eu quero orar assim, ó: Senhor, peço-te que abras os olhos para que vejam. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Sabe? Se disponha a ver aquilo que Deus tem preparado. O escape que Deus já tem preparado.
em nome de Jesus. E aí o versículo continua assim, esse 17. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalo e carros de fogo, cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E consequentemente em redor dele, porque ele estava junto com Eliseu. Amém? Então, tire os olhos da circunstância e olhe com olhos da fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Tire os olhos das circunstâncias e olhe para o Senhor. Assim você verá a providência de Deus. Amém. Seja qual for a área que você está sendo afrontado, o Senhor já preparou um exército e mais são os que estão com você do que os que estão nessa circunstância. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Papai, nós rendemos graças ao Senhor e te agradecemos porque Tu és Deus de vitória. E mais são os que estão conosco, que o Senhor colocou ao nosso lado, do que aqueles que estão, Deus, nas circunstâncias da nossa vida. Nossa oração é de gratidão. Obrigado pela providência e a provisão do Senhor. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guardado e tem nos dado a vitória. Eu oro também, Senhor, para todos aqueles que vão estar, ó Deus, recebendo essa palavra, seja quando for, a hora que for. Que receba da parte do Senhor, Deus, um toque para que abra os olhos e vejam que mais são os que estão com eles do que os que estão nessa situação, nessa circunstância. Obrigado, Senhor, porque a última palavra sempre é do Senhor. E nós rendemos graça a Ti em nome de Jesus. Amém. Abra os olhos e veja, você não está só. O Senhor tem um exército que trabalha em teu favor. Deus te abençoe e até domingo. Domingo de ceia. Beijo no coração. Até domingo.